O que é melhor? O que é melhor? Um cão vivo ou um leão morto? Essa é uma pergunta interessante. Não pensa rápido demais. Tenta pensar com calma. Tenta achar as camadas dessa pergunta. Não seja aquela pessoa que come apressado as perguntas. Sabe, igual quem pega aquela fatia de bolo e não se importa com quantas camadas tem, por quantas coberturas passa, já enfia tudo na boca e engole. Não seja assim com perguntas. Tenta saborear. O que é melhor? Um cão? Eu não estou falando, não pensa num cãozinho, no seu cãozinho, porque aí é fácil de responder. Pensa num cão de rua, um cão melhor do que, ou pior do que um cão de rua, aquele cachorro que rasga o seu lixo, que vai no teu quintal, no teu portão e rasga o lixo, espalha todo o lixo que você colocou. O que é melhor? Um cão vivo ou um leão morto? Para pensar no leão, pensa, não sei, no Mufasa. Um leão digno, de honra. É simples para nós compararmos um leão e um cão, mas há uma camada nessa pergunta que nos faz pensar sobre o tempo, sobre a vida e sobre a morte. Não é simplesmente comparar um leão e um cão. Eles têm adjetivos ligados a ele, propriedades ligadas a eles. Um está vivo e o outro está morto. O que é então melhor? Estar vivo, independente das circunstâncias, independente de como se vive, ou ter toda a honra, toda a glória e estar morto? Quando nós pensamos a respeito da nossa vida e do nosso tempo, nós somos tendenciosos a sermos arrogantes demais, porque consideramos os nossos dias como se fossem nossos, e o nosso tempo como se de alguma forma nós tivéssemos domínio sobre ele, e os prazeres que desejamos como algo que muitas vezes está além do nosso alcance. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, Ele nos obriga a segurar a onda, ou como diria minha mãe, a baixar a bola. Porque nós somos lembrados que, ainda que neste momento nós estejamos vivos, todos nós estamos morrendo. Você sabia disso? Você está morrendo. Mike, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma doença, eu não tenho nenhum diagnóstico, eu não tenho... Não, você está morrendo, eu estou morrendo, está todo mundo morrendo. E quando eu terminar essa pregação, nós vamos estar mais próximos da morte do que a hora que eu comecei, e amanhã mais perto ainda. Se é que todos vão chegar amanhã. E por mais assustador que seja esse pensamento, é o pensamento que a palavra de Deus nos ensina a ter para conduzirmos a nossa vida, para administrarmos o nosso tempo, para decidirmos e pensarmos: o
que será que eu quero? Viver como um cão ou morrer, estar morto como um leão? O que é melhor para mim? O que é melhor para a minha vida? Nós somos pessoas que fazem planos como se tivéssemos poder para realizá-los, quando não temos poder sequer para garantir a nossa próxima respiração. É interessante como Tiago trata isso. Em Tiago 4, se você puder abrir comigo, o irmão de Jesus, no versículo 13, ele diz assim, Tiago 4,13: agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é vossa vida? O que é a nossa vida? O que é a tua vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos, e faremos isto ou aquilo. Olha que percepção interessante de Tiago para nós. Ele fala assim: veja bem, você tem feito os teus planos e vivido a sua vida como se de alguma maneira pudesse garantir o seu amanhã, como se estatísticas, dados fossem suficientes para que você pudesse organizar a sua vida, como se histórico familiar, histórico hospitalar fosse algo que pudesse dizer e prever quanto tempo nós iremos viver, como se idade significasse alguma coisa. Mas na verdade, tudo isso não passa de ilusão, de vento, de névoa, coisa que aparece pela manhã e quando você menos espera, se acaba. É interessante observar a névoa, aqui acontece bastante. Hoje mesmo, cedo estava fechado. Passam-se alguns segundos, aquilo que parece grande, aquilo que parece imóvel, quase sólido, você olha e não tem mais nada. Esta é a comparação que Tiago faz com a nossa vida. E ele nos alerta, no entanto, o que nós deveremos estar dizendo é: se o Senhor quiser, se Deus quiser, faremos tal coisa. Se o Senhor permitir, viveremos tal coisa. E além disso, se estamos aqui neste momento, é porque o Senhor quis. Você percebe que isso vai muito além de você, que escapa das tuas mãos. Você está aqui hoje, não foi por uma determinação da tua vontade, não foi pelo seu grande esforço, não foi porque você é muito crente e venceu o frio, foi porque Deus permitiu que você vivesse mais um instante, se locomovesse, chegasse aqui, porque Ele queria que você estivesse aqui. E quando nós encaramos esta verdade a respeito da vida, a respeito da morte, e de que somos ali, eu não diria morto-vivo, eu diria que nós somos vivos-mortos, porque o morto-vivo é aquele que morreu e agora está meio que vivendo, mas o vivo-morto é aquele que vive, mas que está morrendo.
Quando nós nos deparamos com a realidade de que somos vivos mortos, normalmente nós caminhamos em duas direções. Ou nós nos esquecemos completamente e nos esforçamos para não pensar a respeito da nossa morte e consequentemente não pensar a respeito de como temos vivido os nossos dias. E então passamos uma vida de planejamentos, de metas, onde nós negociamos os momentos que temos agora por coisas que pode ser que tenhamos algum dia. Quantas vezes nós pensamos que nós vamos poder reparar lá na frente? Ah não, agora eu não estou tendo tempo com os meus filhos, mas lá na frente esse sacrifício vai valer a pena e eu vou poder reparar isso. Mas lá na frente não existe. Não, agora eu não vou cultuar com a minha família, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho um compromisso com fulano. Mas lá na frente eu recupero. E nós vivemos como se pudéssemos garantir o lá na frente. Ah não, agora eu não vou me dedicar na obra do Senhor, mas lá na frente eu vou me dedicar. Lá na frente eu vou corrigir. Lá na frente eu vou mudar esse comportamento. Lá na frente eu vou abandonar esse pecado. Lá na frente eu vou perdoar aquele irmão. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Por outro lado, tem aqueles que, ao lembrar dessa verdade, fazem o inverso e vivem tudo hoje como se não fosse existir amanhã. E é interessante que Tiago diz, ele diz assim no versículo 26: Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno, provém do maligno. Sabe, meus irmãos, uma das armadilhas de Satanás é mandar os erros em pares. Aprenda isso, isso é uma estratégia verdadeira de guerra espiritual. Isso é guerra espiritual de verdade. Entender quais são as armadilhas de Satanás. Satanás manda erros em pares opostos. Então ele manda assim: olha, você tem que escolher entre ser direita ou esquerda. E aí você fica assim: ai meu Deus, ai agora eu tenho que escolher, e agora? E essa é a estratégia do diabo, porque ou ele te amarra de um lado ou te amarra do outro. E é interessante como Jesus nos ensina que o caminho do Senhor é o caminho da retidão, daquele que anda reto, que não se inclina nem para um lado e nem para o outro. O diabo traz erros assim: olha, ou você tem que se privar dos prazeres, ou você tem que se entregar aos prazeres. Aí você fica: ai meu Deus, o que é que Deus quer de mim? Ah, eu vou me privar de todos os prazeres é o que Deus quer de mim. E aí o diabo vai lá e te amarra em religiosidade. Ou senão, não, eu tenho que me entregar aos prazeres, porque afinal, olha que religioso. E aí o diabo vai lá e te amarra de novo. Porque é uma estratégia de Satanás nos oferecer erros em pares. Porque você tem a noção do quê? De escolha. Fala assim: não, eu estou escolhendo um no lugar do outro. E muitas vezes, quando nós pensamos na nossa vida e no nosso tempo e como temos vivido, nós caímos ou no abandono do presente
no esquecimento de que a vida passa e que você morre, e uma vida então ligada somente em coisas que você vai recuperar lá na frente, e o diabo te amarra. Ou no engano de que não há consequências do que você faz hoje, e que portanto você pode fazer o que quiser, afinal nós não vivemos para sempre. Aquela música do Satanás, não é? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Como assim, como se não houvesse amanhã? Há amanhã. Talvez o seu amanhã não seja vivo, mas há amanhã. Percebe como o diabo nos engana com pares? Ele fala assim: não, viva como se não houvesse amanhã. Aí você vive como se não houvesse amanhã hoje, morre, e o seu amanhã é diante de Deus. Ou senão você não vive. Ou senão você não faz o que deve ser feito. E das duas formas, nós saímos do caminho da retidão. E não consideramos da maneira correta o que é que Deus espera de nós hoje. Mas Tiago tem para nós uma conclusão interessante para esse pensamento. Ele diz assim: portanto, no versículo 17: aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, comete pecado. Olha, meus irmãos, isso é, para mim isso é de uma grandeza de sabedoria. Porque nós ligamos o pecado somente àquilo que nós deixamos de fazer. É ou não é verdade? Quantas pessoas aqui facilmente podem se orgulhar das coisas que deixaram de fazer por conta da conversão? Eu deixei de meus vícios, eu deixei de ser alcoólatra, eu deixei de fumar, eu deixei de mentir, eu deixei de adulterar, eu deixei isso, aquilo. Quantos não podem dizer e se orgulhar? Mas Tiago diz que comete pecado aquele o quê? Que deixa de fazer. Comete pecado aquele que deveria fazer o bem e não faz. E aí vem a pergunta para nós: será que nós temos coisas que temos feito das quais podemos nos orgulhar? É interessante como os mandamentos do Senhor, eles têm um aspecto positivo e um aspecto negativo. Todo mandamento de Deus. Era esse pensamento que os fariseus não tinham e não entendiam. Jesus disse para eles assim: olha, a lei diz não matarás, e vocês acham que é suficiente não matar alguém. Mas é mais do que isso. Eu digo para vocês, porém, amem aos seus inimigos. E o amor não é um deixar de fazer, mas era o fazer em prol de alguém. Não matar é não fazer. Esse é o aspecto negativo do mandamento, e é a parte mais fácil de cumprir. É ou não é verdade, gente? O que é mais fácil, não matar ou amar o inimigo? O que é mais fácil, não mentir ou falar a verdade? Não dar falso testemunho, mas dar testemunho verdadeiro. Mas especialmente para nós aqui essa noite, voluntários, o que é que nós temos feito
com o tempo que Deus nos deu. Não aquilo que você tem deixado de fazer, mas o que você tem feito com o seu agora, com o seu hoje. Como você tem desfrutado da presença dos seus irmãos, da obra de Deus, do serviço à obra de Deus, da comunhão com a sua família. O que você tem feito agora? Qual bem você tem feito? Sabe, eu preparei esse sermão e ele está na sequência dos sermões que eu tenho pregado em Tiago. Não sei se você reparou, as últimas, acho que 5 ou 6, talvez 7 vezes que eu preguei foram todas em Tiago. Mas ele veio a calhar num momento muito especial para nós, porque ele caiu bem num Visionite, onde nós vamos ter um tempo de comunhão depois. E muitas vezes eu percebo que nós não temos valorizado isso. Não falo como igreja, falo individualmente. Cada um de nós, individualmente, muitas vezes não estamos valorizando o nosso tempo em comunhão como igreja. Eu não sei se isso é uma sequela da pandemia, onde a gente tinha que acabar as reuniões e ir embora, onde a gente saía rápido e só podia estar em dias de agendamento. Mas de alguma forma há um bem que deve ser feito e que nos cabe fazer agora, nos cabe desfrutar agora. E nós temos pecado. Isto é, temos deixado de fazer. Por tantos motivos. Amanhã eu entro cedo. Meus filhos têm escola. Sabe, tudo isso é legítimo. Não estou falando que isso é o fim do mundo, mas será que a gente tem dado o valor na ordem certa? Nas coisas que Deus tem preparado para nós, e nós temos virado o rosto e passado como se não fossem nada. Em Eclesiastes 9, a partir do versículo 4, o rei Salomão diz assim: há esperança para todos os que estão entre os vivos, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não haverá recompensa para eles, e não se tem mais lembrança deles. O amor, o ódio, a inveja deles já desapareceram. Nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol. Vai e come com alegria o teu pão, e bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes. Sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher que ama todos os dias essa vida de vento que Deus te deu debaixo do sol, sim, todos os dias da tua vida de vento, porque essa é a tua recompensa nesta vida pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vais não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Se você estava em dúvida, eis aqui a resposta de Salomão para nós: é melhor um cão vivo,
É melhor desfrutar dos pequenos prazeres. É melhor se apegar, se aventurar, gastar um tempo a mais, criar um pouco de olheira, acordar às vezes um pouquinho mais cansado, mas ter estado naqueles momentos em que a vida realmente acontece, do que almejar uma vida de glória que passa. É melhor saborear daquilo que Deus já aprovou para nós. É isso que Ele fala. Há tempos Deus aprovou para nós estes atos de comunhão, de amor, de proximidade, que acontecem nesse momento e nessa vida debaixo do sol. Há tempos que Deus diz: vá lá, faz, eu te dei. E que nós descartamos como se não fosse importante, como se não devesse acontecer. E o Senhor nos avisa, fala assim: olha, quando passar, passou. E todo rancor que você guardou, todo ódio, inveja que você carregou, tudo aquilo que você trouxe dentro de si, que te afastou das pessoas, que te privou do povo de Deus, que te separou de aproveitar bons momentos, passou como você, e não valeu de nada. É como um grande castelo de areia que nós insistimos muitas vezes em construir em torno de nós, e quando a gente morre, a onda vem e leva embora. Mas enquanto nós estamos aqui, há algo que nós podemos fazer. Há pessoas que nós podemos desfrutar. Há companhias que nós podemos estabelecer e viver e aproveitar. Porque quem dirá que se nós estaremos aqui semana que vem, ou no próximo Vision Night, ou na próxima oportunidade, para sentar e comer um lanche com o irmão. Não deixe que a arrogância do maligno tome o teu coração e te faça pensar que você sempre terá o controle das coisas e que amanhã você poderá recuperar o que você deveria estar vivendo hoje. O Senhor te trouxe aqui há tempos que Ele aprovou para nós este momento. Vamos desfrutar dele? Fique de pé no seu lugar.